Colmeiapodcast.com.br apresenta Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que está conosco aqui no Verifica. Estamos começando mais um episódio desse que é o primeiro podcast em língua portuguesa a discutir desinformação e também a esclarecer alguns boatos aí que circulam em redes sociais. Quem me acompanha mais uma vez é o Gilberto Scofield Júnior, diretor de Estratégia e Negócios da Lupa. Eu sou Natália Leal, diretora de conteúdo da agência. E aí, Gil, tudo bem? Fala, guria, tudo bem? Pois é, Nath, começamos mais um episódio de olho aí nos números e nas medidas tomadas recentemente em torno da pandemia e analisando aí o crescimento da desinformação sobre o novo coronavírus, né? Até porque a cada semana são novos assuntos que tomam conta da pauta. É isso aí mesmo, Gil. Nos últimos dias a gente observou aí que os conteúdos falsos se direcionaram para o Ceará, um dos estados mais atingidos pela pandemia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dois boatos envolvendo o estado e os dois tratam de números de mortes por lá. Além disso, vamos falar também sobre um outro assunto recorrente envolvendo desinformação e coronavírus: as promessas de cura. Recentemente saíram aí os primeiros resultados positivos e confiáveis de uma vacina contra a Covid-19. E a gente vai explicar melhor o que isso quer dizer. E seguindo nessa mesma linha, Gil, a gente traz mais informações sobre um teste nacional para o diagnóstico da doença que está sendo desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais e pela Fundação Oswaldo Cruz. São as boas notícias que nos ajudam a aliviar as tensões do dia a dia no meio dessa pandemia, né? Precisadíssimo de boa notícia. Super necessário. Não é? E na nossa entrevista dessa semana, a repórter Natália Afonso, a máquina O Mito, conversa com Regina Flauzino, professora da Universidade Federal Fluminense e integrante do grupo que pesquisa a Covid-19 lá na universidade. Maravilha, sempre bom a gente ter essas vozes lúcidas, né, sobre esse assunto. A gente tá precisando, né, Gil? Pois é, chega de delírio, né? Nossa. Chega. A gente vai falar também um pouquinho sobre um tema que tá dominando as rodas de conversa aí, sobre desinformação, que certamente é importante para quem estuda esse assunto e se interessa, né, sobre essa conversa, que é o projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, que ficou conhecido aí como PL das Fake News. A gente, como debate desinformação e debate muita desinformação aplicada, né, à pandemia de coronavírus, a gente não podia ficar fora dessa conversa. Então se liga aí, relaxa, que o 8º episódio do Verifica Especial Coronavírus começa agora. Gil, como a gente costuma fazer aí, sempre que a gente começa, né, o nosso papo aqui no Verifica, vamos dar uma situada no nosso ouvinte sobre a situação atual da pandemia aqui no Brasil. Maravilha. A gente está gravando esse episódio na quarta-feira, 3 de junho, a gente mudou essa semana, né, normalmente é na terça. Nesse momento, os dados mostram que a gente já passou aqui no país de 500 mil de casos de Covid-19 e a gente tem mais de 31 mil mortes causadas pela doença. Mesmo assim, muitos lugares já começam a relaxar as medidas de isolamento, né? É o caso de São Paulo, é o caso do Rio de Janeiro, por exemplo. Que vivem o auge da epidemia, né? Não, sim. O Rio de Janeiro... A curva de contágio não está baixando, né? Não, tem... Estranhíssimo isso. E tem vários outros estados também que estão fazendo isso, só que São Paulo e Rio justamente chamam a atenção por isso que tu falou, né? São Paulo Exato. tem o maior número absoluto de casos, Rio de Janeiro tem a maior taxa de letalidade pela Covid-19 e assim, aí nós vamos começar a fazer uma reabertura, isso é esquisito, né? Isso é maluquice, né? Assim, não é só a questão de que a curva ainda não deu sinal de virada, né? A curva de contágio, mas as UTIs também estão lotadas, né? Eu acho meio... Quer dizer, no fundo, se a gente for olhar em retrospecto, né, o Brasil parece que é o único país que vai começar a relaxar um isolamento que nunca foi, né, muito, muito acima do desejável, né, na prática, porque os índices que se pretendia que chegassem a 70%, por exemplo, em São Paulo nunca chegou.
né? Nenhum de nível lugar, eu acho. Exato. Então, assim, e aí você, né, tem um cenário que aí junta com instabilidade política, né, a questão da pressão econômica, né, para o fim da quarentena, para o relaxamento, né, e aí tudo isso junto, bota tudo no liquidificador e você tem uma vitamina aí que é um terreno fértil para boato, né? Tem razão, é isso mesmo, Gil. E esses boatos, eles acabam aparecendo aí em todos os lugares, também versam sobre diferentes locais, né, porque a gente tem o país inteiro atingido por essa pandemia. Então, nessa semana, a gente traz 2 esclarecimentos sobre um estado específico, que é o Ceará. O primeiro deles afirma que em um determinado dia, ninguém morreu no Ceará por Covid-19. A gente adoraria que isso fosse verdade, né? Mas não é. Aliás, esse uso errado aí dos números, dos registros, tem sido muito recorrente nos conteúdos que a equipe da Lupa tem verificado. Nesse caso, o texto cita como fonte um boletim epidemiológico do governo do Ceará. Um documento que é verdadeiro, que realmente é emitido pelo Estado, mas que não pode ser interpretado da forma como consta no post, né? O registro de mortes por Covid-19 não é simplesinho assim, dessa forma. As mortes registradas numa determinada data não necessariamente ocorreram naquele dia. Há, em geral, até mesmo uma certa defasagem entre a ocorrência e o registro oficial. É isso. Isso acontece porque a maioria das suspeitas de morte por Covid-19 leva dias, né, para ser confirmada mesmo, se foi realmente pela doença. Então, é impossível a gente precisar o número de mortes pela doença em uma determinada data só com base nesses registros que são feitos diariamente. Esse é um caso, o mesmo caso de outras peças de desinformação que a gente já discutiu aqui, né? Certamente. O caso dos cartórios, por exemplo, que em um determinado momento virou aí uma narrativa recorrente nas redes sociais, comparando números de mortes do ano passado com o número de mortes desse ano, numa tentativa de afirmar que a Covid-19 não é tão grave assim, né? A gente já viu esse filme, né? Sim, já viu esse filme e morre no final, né, inclusive. Exatamente. Esse post que falava aí do Ceará dizia que na sexta-feira passada, no dia 29 de maio, ninguém tinha morrido pela doença por lá. Mas segundo os dados da Secretaria de Saúde do estado do Ceará, gente, 28 pessoas morreram por Covid naquele dia. E esse número pode ser maior, porque a atualização desses dados, como a gente já disse aqui, demora um pouquinho. Demora um pouco, e desde o início da pandemia, o Ceará já registrou mais de 3 mil mortes, né? Talvez por isso até tenha virado recentemente um ponto central aí nos boatos que a gente tem observado, né? Porque conforme a coisa vai se agravando, né, parece que quanto mais grave o cenário, mais se tenta dizer que não é tão grave. Então, a gente tem esse movimento, e aí os estados mais atingidos acabam virando um pouco alvo, né? Tem um outro post também que a nossa equipe desmentiu sobre o Ceará, e esse post falava que os registros de morte por Covid lá diminuíram 90% depois de uma ação da Polícia Federal no estado. Eu sei que tu tá cheio de informações sobre isso, tá, Gil? Então, me conta, eu aposto que não é bem isso, né? Não é mesmo, né? Até porque, ao que me consta, a Polícia Federal não faz operação epidemiológica em lugar nenhum. Não, né? e também não leva a cura para lugar nenhum. O conceito da coisa já é bizarro. Né? Polícia Federal não tem vacina, não tem cura, não é assim que funciona, né? Exatamente. E não é isso aí, né? Então, o post é uma grande confusão, na verdade. Então, vamos aí por partes, né? Primeiro, houve, sim, uma queda no número de mortes registradas no Ceará entre os dias 25 e 27 de maio. Nesse mesmo período, a Polícia Federal fez uma operação no estado. Essa queda de que a gente está falando aí nas mortes é de 60%. Agora, a operação do Estado, apesar de ter sido feita no mesmo período em que a gente contabilizou essa queda, não tem, obviamente, uma coisa a ver com outra, né? Não existe relação da operação da Polícia Federal no Ceará com a redução de mortes registradas pelo Estado, né? É o tipo de relação direta que as pessoas costumam fazer e que não existe, não pode ser feita porque não há relação de fato. E que nesses casos tenta passar aquela ideia de que os números estão sendo inflados, né?
E que uma ação de uma autoridade policial, como a Polícia Federal, que é um grande órgão aí, né, da nossa segurança nacional, poderia corrigir isso, que é uma coisa muito absurda de se pensar, né? E o pior é que é uma estratégia muito recorrente nas dessas redes de desinformação que a gente tem observado, né? É fundamental que a gente diga que a Polícia Federal não fez nenhuma operação para investigar mortes por Covid-19 no Ceará. A ação que a gente está falando aqui, realizada entre os dias 25 e 27, estava no âmbito da apuração das irregularidades na compra de respiradores pela Prefeitura de Fortaleza. E outra coisa, né, Gil? O risco maior, até onde a gente sabe, é de que haja, na verdade, subnotificação de casos. Isso. Né? E não essa sobrenotificação que publicações como essa tentam afirmar, né? Pois é, e tem um outro detalhe, né? Essa queda que foi registrada lá no Ceará, que não tem relação com a operação da Polícia Federal, não significa, infelizmente, uma redução continuada da quantidade de mortes. O número diário de mortes por Covid-19 costuma oscilar, né? Ele desce um dia, sobe no outro. Justamente por aquilo que a gente já destacou há pouco, né? Há uma defasagem, então, nessas ocorrências da doença, né? E dos registros oficiais da doença. É bom que a gente explique bem que essas oscilações elas têm a ver com o ritmo de confirmação de morte, que é feito, né, pelos profissionais de saúde. E elas não indicam nenhuma queda sustentada de mortes no Ceará e nem em qualquer outro estado, diga-se de passagem. Né? Exatamente. Bom, é só a gente lembrar que o Brasil atualmente é considerado o epicentro da pandemia e que os números reais sobre a doença são um pouco uma incógnita, porque o Brasil testa muito pouco, né? E esse certamente é um problema, né? Mas eu vou aproveitar aí que tu mencionou esse assunto para mudar um pouquinho a ordem das coisas e já mencionar, já emendar aqui a nossa boa notícia da semana. Tu sabia que tem um teste que está sendo desenvolvido para detectar a Covid-19 aqui no Brasil? Pois é, eu acho que eu ouvi mesmo falar sobre isso, mas enfim, como a gente aqui não vive de ouvir falar, e sim de informação checada e verificada, confirmada e de qualidade, me conta, guria. Te conto tudo, é o seguinte, ó, é uma pesquisa de um núcleo chamado CT Vacinas. Esse núcleo é formado por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais e da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, né? O teste é baseado no ensaio de imunoabsorção enzimática, um nome complexo, para determinar um método de desenvolvimento aí que ficou conhecido como ELISA, tá? É um teste sorológico bem mais sensível, menos sujeito a erros, uma técnica que é usada há mais de 40 anos em pesquisas no mundo todo. Eu me lembro que em outra pandemia, que foi a de HIV, o teste era ELISA também. Esse tipo de mudança é uma técnica que se utiliza para fazer e que não é tão cara como outros métodos que a gente tem visto ser testados aí para isso. Então, né, é um luxo, são boas notícias. E já tá pronto? Já Olha, tá disponível? Não tá. Ai, gente, desculpa, eu tô um pouco rouca hoje. Mas não é coronavírus, tá? Mas vamos lá. Ainda fiquem tranquilos que eu estou em casa, isolada, e não estou com coronavírus. Mas a rouquidão me persegue. Vamos lá, Gil, não tá disponível ainda, tá? Em amplo espectro. Tem algumas negociações que precisam ser concluídas, principalmente por conta do fornecimento de matéria-prima, do licenciamento aí do próprio processo de produção. Mas esse grupo pretende produzir esse novo teste, sim, em larga escala. E ainda recentemente, assim, com pouco prazo. E isso reduziria muito a dependência brasileira dos exames importados, né? Seria muito bem-vindo, porque, como a gente já falou, a quantidade de testes no Brasil é baixa. E a testagem em massa foi uma das principais medidas adotadas, né, em países que tiveram um pouco mais de sucesso no controle da pandemia. Então, a gente fica observando, né? Pois é uma prática, né, que é mais eficaz, digamos assim, a da testagem. E é uma boa notícia mesmo, viu, Nath? Eu achei. Né? Eu achei bom também. Achei bem bom. Bom, vamos adiante, né? Vamos chamar a Natália Afonso para a nossa entrevista semanal? Vamos nessa. E nessa semana, a Nath conversou com a professora Regina Flauzino, da Universidade Federal Fluminense. Nath, conta tudo pra gente. Oi, Gil. Oi, Nath.
No episódio do Verifica dessa semana, eu conversei com a professora do Departamento de Epidemiologia do Instituto de Saúde Coletiva da UF, Regina Flauzino. Ela é integrante do GT da UF sobre o Covid-19 e também membro da diretoria da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Ela tirou algumas dúvidas dos ouvintes e leitores da Lupa sobre transmissão do vírus da Covid-19 e também testes que são capazes de detectar se uma pessoa está infectada. E eu comecei a entrevista perguntando para a doutora Regina o que é a janela imunológica e qual é a relação disso com o falso negativo na testagem. E em palavras um pouco mais simples, né? Janela imunológica é aquele período em que a pessoa ela tem o vírus, se contaminou, mas a quantidade de vírus que ainda está no corpo dela se multiplicando é pouca, não suficiente para um teste, vamos dizer assim, encontrar esse vírus no corpo. Ela vai fazer um exame de sangue, né, e não vai encontrar nem o vírus, nem anticorpo. Por quê? Porque ela se contaminou, mas a quantidade de vírus suficiente para que aparecesse no sangue não tem. Tá? Então ele está se replicando, mas ainda não consegue ser detectado no exame. Por isso que chama de janela imunológica. Se ela fizer um exame de sangue, ou mesmo um exame de secreções, né, no nariz, vai fazer, e pela pouca quantidade que ainda tem no organismo, ele vai dar negativo. Por isso que a gente fala assim, deu negativo, tá, não tem a doença, não é bem assim, porque ele vai dar falso negativo. Por quê? Ela tem a doença, mas não tinha quantidade de vírus, a gente chama de carga viral suficiente para ser detectado no exame. Aí é por isso que a gente chama de falso negativo, porque ela está nessa janela imunológica, que é esse espaço de tempo em que tem o vírus, mas ele ainda não tem quantidade suficiente para ser detectado no exame. Certo? Por isso que recomenda-se que faça o teste só 7 dias depois do início dos sintomas, não é? Exatamente, para quê? Nesse período, o vírus já se replicou de tal forma que, ao fazer o exame, você vai conseguir detectar. Entendeu? Às vezes, quando dá negativo, a gente até sugere repetir de novo depois de algum tempo. Por isso que tem que ter muito cuidado quando vai fazer exames, né? Porque essa interpretação tem que ser feita por um profissional que saiba explicar, orientar adequadamente o resultado desse exame. E temos ainda algumas dúvidas sobre a transmissão do vírus. Se um paciente, ele contaminado com Covid-19, espirrar usando máscara, ele pode infectar outras pessoas? É possível isso? Natália, aí eu vou dizer para você que vai ser até depender da qualidade dessa máscara, né? Você sabe que agora a orientação é você usar o tecido, uma máscara mais caseira. Se a pessoa espirrar e essa máscara tiver uma trama bem fechada, né? Teoricamente não vai passar da máscara esse espirro, essas gotículas. Mas se a pessoa está com uma máscara de baixa qualidade, muito fina, na qual até ela falar as gotículas passam por essa trama da máscara, passa pelo tecido, aí pode haver sim uma possibilidade. Mas se essa máscara é dupla, se essa máscara está com tecido adequado, ela pode espirrar e não acontecer nada, entende? Então vai depender da qualidade do tecido que essa máscara foi produzida. De uma maneira geral, as máscaras que são produzidas em empresas, né, qualificadas, elas têm uma certificação, teoricamente a pessoa vai espirrar e não vai transmitir. A minha preocupação maior é quando é feito a máscara com tecido, máscara caseira que eu diria, né? E com tecido que é muito fino, aí pode ser que sim, entende? Mas a gente não garante que vai, mas todo cuidado é pouco. Ao usar uma máscara que foi feita em casa ou comprada por pessoas que fizeram em casa, o ideal é essa máscara ser dupla, essa máscara ser de tecido mais grosso, que aí a possibilidade ao tossir e de transmitir vai ser praticamente zero, entende? Então é nesse sentido. E perguntaram também o seguinte, se uma pessoa se recuperar da doença da Covid-19, né, ela ainda continua sendo um transmissor do vírus? Ela pode contaminar outras pessoas? Pois é, Natália, essa doença é nova, né? É uma doença que a gente está
conhecendo todo o processo que a gente chama do desenvolvimento dela, da história natural dela, aos poucos, né, de acordo com as situações que vão ser vivenciadas por países que tiveram a doença antes. A princípio, se acredita que a pessoa está curada e não vai transmitir, porque, teoricamente, o vírus já não está mais no corpo dela, os anticorpos conseguiram combater, enfim, ela não tem mais como transmitir. Já tem uns 2 ou 3 reportagens falando de pessoas que se curaram e depois adoeceram de novo, né? E se elas adoecem de novo, ela pode transmitir. Então, existem alguns trabalhos mostrando isso, mas nada tão certo. A gente se pergunta que se essas pessoas adquiriram de novo, pode ser e poderiam estar transmitindo também de novo, a partir do momento que se consideraram curadas, ser um problema assim, individual, um problema do sistema imunológico dessa pessoa. Tá? Então, as pessoas, ao procurarem reportagem, vão encontrar, teve um indivíduo que se curou e estava transmitindo. Isso são particularidades, são exceções. A princípio, que a gente tem, pelas experiências dos países que já estão na fase mais avançada, né, desse processo da doença, a gente não tem nada que possa dizer assim, é certo que teve a doença, curou e transmitiu. Não. A princípio, curou, não transmite mais. Ok? Porque Entendi. Se continuasse transmitindo, a gente não teria a diminuição do número de casos nos países que já estão mais avançados nesse processo, entende? Porque a pessoa estaria continuando a transmitir, então continuaria vamos dizer, a curva da epidemia, no casos ainda muito grandes, números muito grandes de casos. Então, o que a gente tem até agora de conhecimento da doença, quem se curou não transmite. Se porventura encontrar que transmite, aí a gente vai ter que analisar essa pessoa, saber o que está acontecendo que ela está transmitindo. Se de repente é um sistema imunológico dela que não combateu suficientemente esse vírus e aí a gente achou que ela estaria curada e ela não está. E aí por isso ela está transmitindo. E nos primeiros momentos da doença é recomendado que o paciente fique dentro de casa, né? E uma dessas recomendações é para evitar, né, a transmissão dentro da própria casa, é separar os talheres e os copos do doente, evitando que outras pessoas, né, sejam infectadas. E um ouvinte da Lupa está perguntando por que é necessário separar esses utensílios se tecnicamente a água e o sabão mata o vírus. Pois é, Natália, tecnicamente, realmente mata, água e sabão mata. Agora, o que a gente tem que ter o cuidado, se essa higienização com água e sabão, né, ela foi feita adequadamente. Então, como princípio, que a gente chama de norteador, o ideal, eu sei que a transmissão né, por gotículas, mas vai ver que essa pessoa tomou seu lanche, bebeu água, tomou café, e por algum descuido ou por falta de atenção, não se lavou adequadamente esse copo. Aí vem uma outra pessoa da família e usa. Pode correr o risco de transmitir, você está me entendendo? Então, assim, a gente evita compartilhar com uma medida de precaução, para a gente ter certeza que não teve contato nenhum. É uma medida, como digo para você, de precaução. Então, a gente separa talher, copo, prato, né, toalha, tudo que daquela pessoa que está doente, a gente sugere separar, para evitar um mínimo possível contato com esse utensílio e transmitir para uma outra pessoa. Existem estudos que mostram a capacidade do vírus permanecer em alguma superfície, né? Às vezes essa condição é assim, tão mínima, que às vezes eles não levam em consideração, mas a gente acha importante levar em consideração, mesmo o mínimo de possibilidade de transmissão por um copo, por um talher, ela pode existir. Então a gente prefere usar precaução, quer dizer, não partilha, deixa separado, entendeu? Por isso também usar máscara, né? Tá usando máscara, a precaução é para não transmitir. Separa o talher, copo, prato, para não transmitir. Toalha, lençol, tudo. Cadeira, até se
for possível, também deixa tudo daquele paciente que ele faz contato separado. Aí sim, curou, não tem mais nada, faz uma boa higienização e volta para o uso comum. Tá? Essa é uma precaução que a gente tem, a gente aconselha e orienta para todos. No episódio da semana eu conversei com a doutora Regina, integrante do GT da UF sobre Covid-19 e membro da direção da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Ela tirou algumas dúvidas dos ouvintes da Lupa sobre transmissão da Covid-19 e também sobre testagem. O 6º episódio do Verifica foi sobre dúvidas dos testes da Covid-19. Então, se você tem alguma outra dúvida, dá uma ouvida lá para ver se o nosso especialista já respondeu. E caso não tenha sido respondido, manda pra gente, vamos analisar. E talvez essa seja uma próxima pergunta que a gente vai fazer pro especialista para ele tirar essa sua dúvida. Obrigada, Nath, sempre maravilhosa. Obrigada também à professora Regina Flauzino aí por ter batido esse papo com a Nath, né? Esclarecido algumas dúvidas aí de quem tem acompanhado a Lupa, os nossos ouvintes, os nossos leitores, sempre mandando as suas dúvidas lá para o lupa@lupa.news, também para o nosso Instagram. Na próxima semana tem mais Nath, né, Gil? Pois é, Nath, temos o Lupa na Ciência dessa semana, não é? Temos ainda o Lupa na Ciência. E acho que dá para dizer que também é uma boa notícia, tá? Porque nessa semana estamos com mais boas notícias. Embora não estejamos tão bem-humorados como na última semana, pelo menos hoje a gente trouxe mais boas notícias, né? Nessa semana a gente fala sobre os resultados dos primeiros testes em humanos de uma vacina para a Covid-19 que está sendo pesquisada lá na China, tá? Esse é um assunto que também gera bastante polêmica e bastante desinformação, então é bom a gente falar disso com bastante atenção, né? Certamente. A primeira coisa que a gente pode dizer é que esses resultados foram publicados na revista científica The Lancet. Isso já é um diferencial, porque há algumas semanas apareceram os testes de uma outra vacina e eles eram bem limitados, não tinham saído em nenhuma revista, não havia nenhum artigo publicado e eles foram bastante questionados. Então, com a publicação na The Lancet, que é uma publicação científica de prestígio, digamos assim, na comunidade internacional, pelo menos a gente sabe que existe alguma revisão, né, por pares, por outros cientistas, e algum indicativo de concordância na comunidade científica do planeta, né? E os resultados, eles são realmente mais animadores, né? Essa pesquisa, ela contou com 108 voluntários e todos eles desenvolveram anticorpos para o coronavírus depois de tomarem essa vacina. Tem um outro destaque, que esses voluntários não tiveram efeitos colaterais graves, não tiveram efeitos adversos aí tomando essa vacina. Claro que ainda é cedo para a gente comemorar, porque essa é a primeira fase dos testes, né? Isso, ainda tem mais 2 fases pela frente, vamos deixar claro, né? Os próprios pesquisadores chineses ponderam que o que se sabe até aqui não garante que a imunidade que eles desenvolveram seja integral, né? E nem por quanto tempo eles vão ficar imunes, né? Mas esse resultado traz uma boa perspectiva aí, né? Com certeza. Combate ao novo coronavírus. A segunda fase, ela já está iniciando, vai envolver 500 voluntários, então um número bem maior, né? E agora o que os pesquisadores querem é obter mais dados justamente sobre os efeitos da imunização e essas questões que tu destacou aí, que ficaram bem aberto, né, nessa fase de testes. Pois é, porque não basta a pessoa ficar imune ao vírus, né? Pelo menos na pesquisa científica séria, né, que tem várias etapas, esse fenômeno, digamos assim, da imunização tem que ter uma duração razoável. E também não pode causar aí prejuízo à saúde, né? Efeito colateral grave, essas coisas. Bem lembrado. E essa vacina chinesa é uma das 25 no mundo que usam vírus modificados geneticamente, é uma das técnicas, né, para se desenvolver vacinas. No total, a gente tem 125 vacinas sendo testadas com diferentes métodos aí de produção e de pesquisa, né? Pois é, a gente fica animado, né? Agora, mesmo que se tudo der certo, e a gente tá torcendo muito para isso, o cenário mais otimista, tá? Gente, desculpa essa dose de realismo, mas a gente precisa estar, né? Não, é necessário, é necessário. Pois é. O cenário mais otimista projeta que a vacina esteja disponível só no fim desse ano ou no início de 2021. A gente pode torcer, né? Por enquanto,
o que a gente pode fazer para que uma delas, pelo menos, esteja logo pronta aí, né? Prontinha, assim, aquela corrente positivérrima, né, em cima da história, né? Bom, e se você quiser ler outras análises do Lupa na Ciência, é só entrar lá no nosso site, no www.lupa.news, tá? Falta mais alguma coisa? Gil, acho que falta sim. Acho que a gente não pode deixar de falar aí de um assunto que envolve coronavírus, envolve desinformação, né? Que é o projeto de lei que está tramitando no Senado como o PL das fake news. A gente prometeu no começo do programa, né, na abertura, que a gente ia falar sobre isso. Então a gente tem que falar sobre isso. Eu tenho certeza que tu tá acompanhando aí a discussão, né? O projeto de lei 2630, que está tramitando no Senado, de autoria do senador Alessandro Vieira. Era para ser votado na terça. Esse foi um dos motivos que fez a gente adiar a gravação para quarta-feira, né? Porque estamos super envolvidos aí com o que está acontecendo e essas modificações. O projeto já tem mais de 60 emendas protocoladas, né? E até agora a gente não tem muita certeza aí do que vai ser, qual é o texto que vai ser votado. Está mudando toda hora. Agora, né? isso já é um complicador, né? Cá entre nós. Porque, assim, primeiro, assim, você votar um projeto de lei que dessa envergadura no meio de uma pandemia, né? Sem um devido debate público sobre isso. Mas aí essa é uma notícia que está nos jornais o tempo todo, as pessoas estão falando sim, mas assim, é preciso ouvir especialistas, preciso ouvir gente que entenda sobre desinformação, é preciso ouvir gente que entenda sobre a relação entre essa questão da criminalização da fake news e a capacidade que algum agente desses de investigação vai ter para chegar ao autor daquilo que se considera notícia falsa e também distinguir quem é que compartilha notícia falsa, porque tem uma agenda, né, por trás daquilo, que quer chegar aí a algum objetivo, seja ele destruir uma reputação, um partido, uma ideologia, um projeto, daquelas pessoas que simplesmente não têm o devido letramento digital ou o devido letramento midiático para entender o que é certo e o que é errado em termos de conteúdo de notícia, né? Isso tem muito, que são os famosos tios e tias do Zap. As pessoas, todo mundo tem um de estimação, né? No seu grupo da família. Eu acho, Gil, que é o pior momento para se votar essa lei. Porque, assim, é óbvio que alguma coisa tem que ser feita, né? Esse é um problema social, é um problema que a gente vive como seres digitais. A internet mudou muito, né? As redes sociais têm um protagonismo aí muito grande, né? As plataformas, enfim. Claro que dentro dessa realidade de coronavírus, né, que tem muito a ver com esse projeto, ou tinha na proposta original, a gente tem que discutir esse tema, mas não pode ser uma coisa assim, não, vamos votar qualquer coisa, que nem eu ouvi alguns senadores falando, né, acompanhando aí o tema, ouvi senadores dizendo, não importa o texto que tiver, a gente vai votar o que tiver. E aí, quando a gente vai para esse texto que tiver, a gente vê um monte de coisa assim que tem problema, né? Primeiro, que não existe uma definição consensual no mundo sobre desinformação. Exatamente. E países que definiram essa desinformação em lei não tiveram sucesso no combate à desinformação. Outra coisa, países que legislaram sobre isso têm problemas, continuam tendo problemas e não tiveram diminuição da desinformação circulante, tá? Então, assim, a gente teve o primeiro caso de pessoa presa em função de lei que regula fake news, né? Que é tudo conhecido assim, aconteceu na Malásia em novembro do ano passado. E é um caso muito bizarro, porque o cara falou que a polícia tinha demorado 40 minutos para chegar numa ocorrência, a polícia provou que, na verdade, tinha chegado em 7 minutos e o cara foi preso. É claro que, assim, essa lei que está em apreciação, ela não prevê prisão, ela prevê, na verdade, punições normativas, alguma coisa administrativa, se vier a ter uma agência que possa regular isso. Não tem, assim, ninguém vai para a cadeia se essa lei for aprovada, pelo menos o que diz lá na letra da lei. Mas, assim, é esse tipo de pensamento que a gente tem que ter nesse momento, sabe? Eu acho que não. Eu, particularmente, acho que não. Acho que é muito perigoso a gente trabalhar com essa perspectiva de se punir pessoas dessa forma, né? Porque, claro que a gente conta com essa falta de intenção, muitas vezes, né?
E mesmo que intenção a gente não pode provar, a gente já discutiu algumas vezes sobre isso, né? Pois é, e assim, e tem outra coisa, aonde é que as plataformas estão nesse debate? Eu não vi. As últimas tramitações são bem rigorosas com as plataformas, tá? Tão rigorosas que podem tornar o Brasil uma ilha tecnológica, a ponto de as plataformas não terem respaldo legal para atuar no Brasil. Então, entendi. Não sei se dá para dizer assim aonde elas estão lá, entendeu? Entendi. Não, eu digo no debate. Ah, tá. Elas estão, né? Assim, eu digo assim, eu não vejo esses políticos chamarem as pessoas lá. Teve a CPI, né? Mas uma CPI não é bem com o intuito de produzir legislação sobre o assunto. Não. Uma CPI é para investigar alguma coisa que eles querem punir, específica. Então, assim, é isso que eu acho que os atores os principais atores não foram convidados para essa mesa para debater, sabe? Eu acho que teve um problema daí da concepção da lei, que todo mundo que está envolvido chegou depois, né? E a gente tem aí um monte de gente que quer contribuir. O Brasil tem uma tradição legislativa que é boa e é ruim, porque assim, quer legislar sobre tudo tem que ter uma lei, então tudo tem que resolver na forma da lei. A gente sabe que isso não funciona para alguns casos, até pela morosidade do judiciário, que eu não estou aqui para julgar se o judiciário é lento e isso é correto ou não, mas assim, acho que tem um rito a ser seguido e esse rito é observado, só que essa velocidade não caminha como a velocidade da desinformação, né? Exatamente. Então, legislar sobre isso me parece um pouco perigoso. Mas quando resolve legislar sobre medidas tecnológicas, é um país que vai muito bem. Olha a discussão do Marco Civil da Internet, né? Então, assim, por que a gente está fazendo isso desse jeito meio assodado, assim, né? Meio corrido, né? A gente teve aí um novo texto também que foi apresentado na terça-feira na Câmara, porque esse texto que a gente está falando, embora tenha o mesmo conteúdo, ele circula tanto na Câmara quanto no Senado ao mesmo tempo para apressar justamente, né, a tramitação. Na Câmara, os autores são o Felipe Rigoni e a Tabata Amaral, né, que também eram os autores da proposta inicial, e esse novo texto tem que passar pelo escrutínio dessas pessoas que estão envolvidas nessa discussão, que querem estar envolvidas nessa discussão. Sim, com certeza. Porque não tem como isso ser feito sem os atores principais. E aí tu menciona, né, as plataformas, e eu fico pensando que, embora elas estejam super obrigadas na letra da lei, elas discutem pouco, né, esse tema. É verdade, esse tema passa batido. Agora, eu sempre acho que a saída educacional é a melhor. As pessoas criticam. Com certeza. Dizendo assim, mas a educação é uma coisa de longo prazo. Gente, sim, paciência, mas isso tem que começar. Né? Essa questão educacional do letramento digital, do letramento midiático, isso tem que ser uma preocupação até meio de programa de ensino público e privado, eu acho, no sentido, né, de abarcar aí o ensino fundamental, ensino médio e até a faculdade, dependendo do caso. Mas com certeza. Um debate que é preciso ter a nível educacional também, não só a nível legislativo, eu acho. Não, e aí, se tu vai olhar, hoje tem 2 projetos só na Câmara que tratam de educação aplicada à desinformação, né, que enxergam essa totalidade aí do problema. Ok. E se a gente olhar para fora, quem tem algum sucesso foi quem investiu em educação. Exatamente. Assim, Finlândia, né? A Finlândia passou por um caso aí de desinformação muito recorrente depois da Guerra da Crimeia, né? Que é uma tensão ali naquela região. Exatamente. Então, a partir desse momento, em 2014, eles começaram a investir no letramento digital. E quando a gente fala letramento digital, não é assim a Lupa entrar numa escola e dar uma oficina de fact-check. Não, gente, a gente precisa entender quais são os dispositivos de comunicação que a gente tem, como que a gente se comunica, qual é o tipo de informação que está circulando ali, qual é o uso que se faz. Tem todo um vocabulário de ambiente digital que a gente não estuda, bots, trolls, que tipo de inteligência artificial está atuando ali. Não é... claro que o fact-checking é uma parte disso, mas assim,
é muito maior, né? É muito maior. E inclui até desenvolvimento de pensamento crítico, né? Que a maioria das pessoas nem tem, sai e consome qualquer coisa, enfim. Total. É por aí. Enfim, a gente advoga aí por não passar, né, por tratar um pouco melhor desse tema. O tema está em consulta pública, tá, pessoal? Lá no site do Senado, dá para acessar lá. Nesse momento, eu estou aqui olhando no Opine sobre essa matéria, tem mais de 406 mil pessoas votando não, Nossa. Ou seja, discordando, né, e 347 mil pessoas a favor aí de que essa lei seja aprovada. Que também me chama muito a atenção que a gente discuta quem é contra ou quem é a favor sem definir as coisas, né? Essa mania brasileira a gente já falou isso 1 milhão de vezes aqui, de achar solução simples para problema complexo, né? Então vamos que via de regra tá errado, né? Via de regra tá errado. Porque não existe, né? Então, isso. Assim, né? Vamos clicar na internet que a gente resolve o problema da lei. Você ou você não? Eu ouvi esses dias uma pessoa ainda pra gente arrematar, uma pessoa falando assim, mas é muito utópico esse teu pensamento de que a gente vai resolver as coisas pela educação. E eu falei, sim, porque pensar que a gente aprovar uma lei hoje e amanhã acabou as fake news não é utópico, né? Uma coisa totalmente factível isso. Claro que Exatamente. Não, entendeu? Exatamente. Então, assim, solução utópica por solução utópica, melhor uma que diminua a desigualdade informativa que a gente tem e que melhore o ambiente digital, né? Exatamente. Do que alguma coisa que seja nociva aí pro que a gente está vivendo. Bom, assim, Natália para deputado esse ano na próxima eleição. Agora ela vai ser só vereadora, mas na próxima... Com essa militada semanal, né, Gil? Não, mas é que eu acho esse tema super importante, a gente não tem como fugir disso, né? Não tem, é verdade. Tem que falar, né? A gente fica aqui esperando, acompanhando, né? E na medida do que for possível aí dentro do nosso Verifica, a gente vai passando para vocês as atualizações, né? Para você que nos acompanha. E com isso, encerramos mais um episódio. Nos despedimos dos nossos ouvintes nesse 8º episódio aí do Verifica Especial Coronavírus. Na semana que vem a gente tá de volta, o Gil me acompanha mais uma vez aí pra gente discutir um pouco os boatos em torno da pandemia, falar também de coisa boa, né? E trazer aí ciência e continuar atualizando esse tema. Ouvindo a Nath também, né? Com os nossos especialistas nessa curadoria aí ótima que ela tá fazendo. E eu lembro que para acompanhar as informações verificadas aí pela Lupa, segue a gente lá no Facebook, no Twitter e no Instagram. Também fica de olho no www.lupa.news. Se você tiver sugestão de checagem, manda para o lupa@lupa.news. E se você gostou desse episódio, avalie aí no seu player de podcasts favorito. Voltamos na semana que vem, Gilberto? Voltamos semana que vem, gente. Fica bem aí todo mundo. Cuidem-se. Esperamos vocês na semana que vem. A produção e reportagem do Verifica são da equipe da Agência Lupa. O roteiro e a edição ficam por conta dos nossos parceiros do Colmeia Podcast. Fiquem bem, fiquem em casa. Semana que vem a gente se ouve de novo. Um beijo, tchau. Beijo, tchau. Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil. Uma produção colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.